Boa tarde primeiro. Estou gravando esse vídeo para a gente falar de capoeira de uma forma bem reduzida, bem resumida, porque algumas salas eu já tive a oportunidade de falar sobre a capoeira e algumas salas não. Então, para a gente deixar o processo justo, eu estou gravando essa videoaula, ok? A gente vai tentar falar de uma maneira bem reduzida para o vídeo não ficar muito longo. Quando a gente fala de capoeira, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no processo de escravidão. Então, os negros eram presos e vinham para o Brasil de maneira forçada. E essa história da escravidão ela está intimamente ligada com a história da capoeira. A gente vai ver nesses primeiros slides que cada vez mais os negros precisavam de castigos e torturas para tentar manter aquela ordem, porque eram muitos negros e eles tentavam o tempo inteiro fugir. E a maneira de mostrar para os outros negros que se eles fugissem, eles seriam penalizados é aumentando cada vez mais os castigos e as torturas. E aí é óbvio, né, que eles não tinham o uso de arma. E também não era permitido nenhum tipo de prática de defesa pessoal. É uma coisa meio óbvia, né? O dono dos escravos não iria querer que o escravo pudesse de alguma maneira se armar ou aprender alguma luta, porque isso iria em algum momento virar contra ele. Então tudo isso era proibido. Bom, então os negros, os escravos africanos não tinham armas. E aí eles começaram a perceber em alguns animais alguns movimentos e aí começaram a criar o seu modo de defesa, né? A sua luta, dança que hoje a gente chama de capoeira. E aí a capoeira ela passou, como eu falei, obviamente, a ser praticada aí escondida. Qualquer um que fosse pego jogando capoeira, treinando, tinham torturas terríveis. O berimbau, galera, começou então a servir não só como um instrumento para dar ritmo ao jogo, à luta, à dança, mas ele também serviu para mostrar o momento em que precisava tornar a capoeira, que naquele momento era uma luta, um treino, tornar em dança. Então, quando algum senhor se aproximava, o toque do berimbau mudava e aí as pessoas que estavam jogando mudavam todos os gestos, os movimentos para ficar mais parecido com a dança, né? Só o gingando, sem os golpes, para que o senhor percebesse que era algum ritual deles, né? Ou religioso, mas que o senhor não percebesse que aquele ali era um movimento de luta. Então, quem era responsável por isso era o berimbau, o toque do berimbau. E aí, com o passar do tempo, os colonizadores começaram a perceber o poder que a capoeira tinha. Cada vez mais, qualquer sinal de rebeldia, de ligação com a capoeira era punida e eram punidos severamente. Além de ser chicoteado, eles recebiam um coquetel de sal, limão e urina nas feridas. Muita tortura mesmo. Bom, acontece a abolição da escravatura, muitos escravos vão para as ruas, né? Tudo isso a gente já viu na aula de história. Foram para a rua sem emprego e a capoeira era um meio de sobrevivência. Mesmo depois da abolição da escravatura, os negros continuam sofrendo perseguições, né, os capoeiristas. E a capoeira continua sendo mal vista naquele período, mesmo após a abolição, sendo mal vista pela sociedade. Bom, os negros começam então a integrar as maltas de capoeira e a criar também outras maltas, né, grupos de capoeira, porque agora eles começaram a não trabalhar mais de maneira forçada, mas eles também não tinham outros empregos, então eles começaram a criar os grupos de capoeira. E esse poder da capoeira, ele era tão mal visto que em 1890 a capoeira é considerada fora da lei pelo antigo Código Penal da República. A pessoa poderia ter de 2 a 6 meses de prisão. Então,
existia um crime, você poderia ser preso pelo crime de capoeiragem. Tá ali, ó. Capoeiragem. Andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, promovendo tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. O que acontece? Só na década de 30, Getúlio Vargas então permitiu uma prática vigiada da capoeira. O que é isso? Não podia jogar ainda capoeira na rua, mas em locais fechados, com alvará da polícia, com todo um regulamento para que você pudesse jogar capoeira na década de 30. Então, galera, quase aí 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos da abolição da escravatura, a gente ainda tinha uma capoeira proibida no país. Falando de capoeira, a gente precisa falar de dois estilos, dois tipos de capoeira. Capoeira Angola é o tipo mais tradicional da capoeira. Ela é jogada mais no chão, com muita ginga e com muita malícia. E tá ali, ó, extraordinária flexibilidade. Por quê? Porque o jogo ele é muito rasteiro, ele é muito próximo do chão. Então exigia uma capacidade física muito grande dos capoeiristas. E aí, Mestre Bimba aparece com a capoeira regional. Essa capoeira, ela muda um pouco o olhar que a sociedade tinha sobre a capoeira. Para isso, ele consegue colocar os saltos, que eram movimentos que chamavam a atenção da sociedade, e com isso ela começava a ser um pouco menos descriminalizada. E aí, Bimba consegue então atrair a classe média e a burguesia de Salvador para as rodas de capoeira, para assistir a capoeira. Claro, gente, que isso não acontece de uma hora para outra. Claro que o preconceito com a capoeira ele existiu durante muito tempo e existe até hoje, porque quando a gente fala, o slide tem esse momento trazendo a classe média, para a gente não idealizar um momento em que, pronto, a partir de agora acabou o preconceito, porque não acabou. Até hoje ainda existe o preconceito, algumas pessoas têm preconceito com os capoeiristas, né? Vamos lá. Na capoeira, a gente tem alguns elementos rítmicos. Eu vou mostrar, a gente tem aqui a imagem de cada um. Então a gente tem o berimbau, instrumento principal da capoeira, né? Acho que todo mundo conhece. O pandeiro, que é parecido com o pandeiro do samba. O que diferencia é essa pele aqui de cima do pandeiro. O reco-reco de madeira. O samba também usa um reco-reco, mas não é esse de madeira. O agogô. O atabaque. O cachixi. O cachixi a gente pode abrir um parêntese aqui e mostrar, falar um pouquinho, não sei se vocês lembram, da cachirola. Quem lembra? Então pronto, quem não lembra, dá uma pesquisada, porque eu vou falar sobre isso, mas vou deixar para falar na sala para o slide não ficar muito longo. E a gente tem alguns movimentos da capoeira. O meu slide não sei se ele vai passar, vou tentar aqui agora. Apresentação de slides. Eu não sei se vai passar para vocês, vamos tentar aqui. Opa, tá passando. Então a gente tem a ginga, que é o movimento de todo capoeirista. Antes de realizar qualquer golpe, você precisa balançar o seu corpo junto com o ritmo do berimbau, dos instrumentos da capoeira. A gente tem um AU de regional, que é o AU com as pernas esticadas. A gente tem um AU Angola. Lembra que eu falei que Angola é bem baixinho? Então o AU de Angola, ele tem as pernas bem flexionadas, bem curtinho. A gente tem um rolê, um movimento no chão também muito utilizado na capoeira de Angola, e a regional também usa esse movimento. A benção é um chute que você usa a sola do seu pé. Ponteira, movimento perigosíssimo da capoeira, onde você usa
a ponta dos pés, por isso o nome ponteira, né? Você usa bem a ponta do pé para atingir o adversário. Meia-lua de frente, o desenho não está mostrando muito, mas o capoeirista ele gira a perna de fora para dentro. Não sei se vocês conseguem perceber nesse movimento aí do capoeirista, mas ele gira de fora para dentro a perna dele. Chapa de costa é um movimento que usa também a sola do pé, mas é quando você está com as duas mãos no chão, movimento de chão também. Meia-lua de compasso, um movimento muito perigoso também, porque o calcanhar pode atingir o adversário e é feito com muita velocidade, muita força, então é um golpe muito forte. A armada. A armada é um movimento giratório e junto com o giro você joga a perna para cima. Movimento mais difícil também, né? Porque envolve o giro. Martelo, um movimento básico da capoeira, onde o chute ele vem de trás, vai lá de lado para pegar o adversário com o lado do pé e volta para trás da base. Então, primeiro, esse é o nosso slide. Espero que vocês tenham uma boa prova, façam com calma. Capoeira é um tema, um assunto que costuma cair, já caiu no Enem também. Então, se vocês puderem pesquisar questões sobre a capoeira, é sempre interessante para ajudar vocês no AC dessa semana. Boa sorte para todo mundo.